Exercício 70 da nossa prova amarela, né, com as seguintes correspondências. Bora lá. Ele fala do processo da queima de pneus aí, que já foram descartados, né, para geração de energia. Mas ele cita também no texto que dentre os gases gerados no processo de combustão da borracha vulcanizada desses pneus, há a formação aí de alguns poluentes que podem provocar a chuva ácida. Então, basicamente, né, para esse exercício, nós temos lá na parte do estude a fisicoquímica com o equilíbrio, a interpretação desse equilíbrio químico e a química geral, pensando aí na poluição ambiental, né? Ele fala então, né, que ele pergunta, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela que é capaz de remover com maior eficiência, né, esses gases poluentes seria qual? Então vamos lá com calma. Se a borracha é dita vulcanizada, nós sabemos que ela contém enxofre. O polímero, né, que forma a borracha, para ter uma maior resistência, adiciona-se enxofre, vai ser formado as pontes de disulfeto ligando duas cadeias, né? Então maior resistência eu tenho a esse meu material. Essa é a informação que, se você tivesse ou não na hora da prova, não faria tanta diferença. O importante era interpretar que os produtos gerados, né, na combustão dessa borracha poderiam gerar chuva ácida. Consequentemente, eu tenho a formação de compostos com caráter ácido, né, principalmente SO2 aí na sua composição, beleza? Então essa é a interpretação mais importante. A outra interpretação que a gente teria que ter para resolver bem essa questão é sacar que se eu tenho uma substância ácida sendo gerada, né, como gás no processo de combustão, é sempre interessante fazer com que ela reaja. E reagir ácido é sempre mais fácil com bases. Pois é, ácido mais base adora reagir, né? Tem o processo aí de neutralização. Então basicamente ele está perguntando como é que eu neutralizaria esses gases, né, esses poluentes com caráter ácido. Perceba lá. Nós temos aqui o fenol, o primeiro ponto da nossa tabela, e ele fala para a gente que na reação com água, nós temos aí a ionização e formação de H3O+. Pô, Igor, eu sabia, porque eu assisti às aulas de química orgânica, eu sei que os fenóis possuem caráter ácido. E ácido com ácido não é bom de reagir, né? Então eu tenho lá a formação de H3O+, representando aí um composto com caráter ácido. Então já vou excluir ele, porque eu quero reagir os compostos, né, produtos da combustão com compostos da tabela que sejam básicos. Se a gente for lá para o último ponto da nossa lista, né, então o hidrogênio sulfato na reação com água também gera ácido, H3O+. Então esqueço também esse último ponto. Ficamos com três possibilidades, né? A piridina, a metilamina e também o hidrogênio fosfato. Legal. As três substâncias, se você notar muito bem, você tem a reação delas com a água e a formação de hidroxilas. E a hidroxila, claro, representa aí o meio básico. Mesma coisa aqui para a metilamina. Olha lá, geração de OH- e também para o hidrogênio fosfato, a formação de hidroxilas OH-, o meio básico, né? Agora, das três, então, as três são boas para neutralizar esses compostos ácidos. Mas qual seria a melhor? Aí eu tenho que apelar pelas constantes de equilíbrio, e é por isso que ele colocou os valores dessas constantes, né? Vamos lembrar, se é uma constante de equilíbrio, nós calculamos sempre, né, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Sendo assim, quanto maior o valor da constante, maior vai ser aí a concentração dos produtos, né? Produto sobre reagente, se eu tenho um valor de constante alta, é porque eu tenho muito produto e pouco reagente. Sendo assim, se eu quero um composto mais básico possível, eu tenho que ter maior concentração de OH-, né? Maior concentração de produtos. Consequentemente, eu vou ter que observar aqui qual vai ser o maior valor de constante de equilíbrio. Quanto maior o valor da constante, mais básica é a substância, mais fácil ela neutraliza esses compostos ácidos, né? Perceba lá, para a nossa piridina, nós temos um valor de 10⁻⁷. Vou até excluir e ignorar o valor aqui. Vou direto para a ordem de grandeza. 10⁻⁹. No caso da metilamina, nós temos aí 10⁻⁴. Opa, a metilamina já é mais básica do que a própria piridina. Mas quando a gente chega no hidrogênio fosfato, né, a gente observa que o valor lá, 10⁻², indica que eu tenho muito mais hidroxila do que as outras. Então, um composto muito mais básico. E assim a gente marca a alternativa correta, né? Que nesse caso dá a alternativa letra D, hidrogênio fosfato de potássio. Tudo bem? Então era uma questão super interessante, super contextualizada, com a interpretação de, né,
classificação de compostos de acordo com o seu caráter, observação das reações para sacar que aí você tem a formação de compostos ácidos e básicos e a interpretação do equilíbrio químico em relação às suas constantes, observando, claro, a ordem de grandeza, certo? Ó, uma coisa interessante, né? Mais um ponto aí que já apareceu em alguns outros anos no Enem. Agora em 2012. Em 2012 ele perguntou assim para você, ó, os tubos de PVC, né, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, muito parecido então com o texto agora de 2016 do pneu. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. De novo, o cara vai tacar fogo em alguma substância, né? Então tá lá, pegando fogo no nosso PVC. Nesse processo, libera-se HCl. Opa, se liberou HCl na queima do PVC, também liberou compostos ácidos. Olha lá, 2012, a mesma questão aparecendo agora em 2016, a mesma ideia. Olha a pergunta dele. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema de emissão desse poluente, que é o HCl. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração, os gases provenientes da combustão, mesma ideia, basicamente a mesma questão, só que ao invés de ele me dar uma tabela com constante de equilíbrio, ele dava substâncias nas alternativas. Então na letra A ele fala assim, água dura. Bom, água dura é uma água que possui uma alta concentração, por exemplo, de íons de cálcio, cálcio 2+, né? Então não vai fazer diferença nenhuma borbulhar lá através de água dura, né? Se ele está gerando HCl, um composto ácido, de novo tem que borbulhar em uma solução que seja básica. Na letra B ele coloca água de cal. Ponto. Aí, beleza, já marquei a alternativa letra B, porque a água de cal nada mais é que uma solução aquosa que contém hidróxido de cálcio, CaOH2, que é básico. E base adora neutralizar ácido, o ácido é neutralizado pela base, beleza? Então marcávamos lá a alternativa letra B no Enem 2012. Aí colocava na letra C água salobra, que é água com aí uma alta concentração de sais, principalmente NaCl. Água destilada no item D, que é a água pura. E no item E, água desmineralizada, que é basicamente aí também a água destilada, certo? Então perceba, você tem aí, né, o mesmo padrão de pergunta ao longo dos anos. É a mesma ideia, né, só que ele faz a relação de um modo um pouco diferente. Beleza, turminha? Espero que você tenha acertado essa questão, né? Aí, bonitinho. Até mais, até a próxima. Tchau.